O assunto dessa última aula da manhã é o lamento dos profetas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 16. E podemos ler também Miqueias 3:6. Miqueias 3:6. Miqueias é depois de Jonas. Os recém-convertidos aqui do sexto período. Pronto? Então, 1:16. Primeiro, vamos lá comigo. Por essas causas choro eu. Os meus olhos se desfalecem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Agora, Miqueias 3:6, eu vou ler. Portanto, se vos fará a noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Meus irmãos, uma das grandes preocupações nossas tem sido a de lutar para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem ditado para nós nesse tempo que estamos vivendo. O mundo tem muitas vozes, em todos os lugares as vozes estão aí, ecoam nos nossos ouvidos, através dos meios de comunicação, nas ruas, as conversas, nos veículos, todos os sons estão aí à nossa disposição, os mais variados, convenientes, inconvenientes, eles estão aí. E o homem parece que está com os ouvidos agravados, especialmente para ouvir a voz do Espírito Santo. Como é difícil nessa hora, quando a gente está lutando, cada dia é a luta do pão, a família, é o lar, é a enfermidade, tantas coisas que estão em nossa volta, coisas boas, coisas desagradáveis, e o mundo se desapercebe, e nós também ficamos, por vezes, desapercebidos daquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Às vezes nós, pastores até, isso não é obrigação de pastor, isso não é responsabilidade de pastor, evidentemente, ficamos sem ouvir a voz do Senhor, não temos tempo, nós não paramos, nós sequer lemos a palavra do Senhor, e somos pastores, e não precisamos nem ler a palavra do Senhor. E isso é um grande mal, porque nós ficamos pensando, não, eu tenho revelação, não tem não. Revelação tem quem conhece a palavra, quem não conhece a palavra não tem revelação não. Conhecer só a palavra, só a letra, é uma coisa, é isso que todo mundo tem, tem muita gente que tem conhecimento de letra. Agora, nós temos outra responsabilidade, é conhecer bem a palavra, não é? É o obreiro que sabe manejar bem a palavra. Então, e a revelação. Mas as coisas de Deus estão sendo esquecidas. Nós chegamos a um momento, meus irmãos, onde o Evangelho desbotou. Assim,
está sem cor. Eu não vou falar lá da superstição, eu não vou falar da idolatria, porque não tem nem significado, não é? Eu vou falar, não é, disso com quem estamos convivendo mais proximamente, até de onde saímos, sem excluir, evidentemente, as coisas boas, sem deixar de reconhecer as coisas boas, o desejo até de alguns servir, sem isso. Mas nós temos que entender e concluir que estamos vivendo uma hora de indefinição. O evangelho que está aí é um evangelho indefinido. E os irmãos vão ver que nós vamos ter algumas colocações que muitos vão cair em si, porque nós estamos perdendo um tempo. Nós temos duas grandes responsabilidades. A primeira, que nós já mostramos, temos falado dos pastores, insistido, as mensagens sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o momento profético que nós estamos vivendo. Então, tudo bem, isso aí parece que está começando, ele não está vivo ainda não, mas está começando. Mas outro aspecto, abrindo agora o parênteses, eu faço uma pergunta: se nós não fizermos isso, se nós não entregarmos essa mensagem, quem é que vai entregar? Quem é que vai entregar? Não adianta dizer que Jesus vem, não tem dom espiritual, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem corpo, não tem palavra revelada. Que Jesus é esse que vem? Vem de quê? Vem buscar o quê? Buscar o que não existe? Ele vem buscar o corpo, um corpo que não tem a revelação dele, que não tem o sangue dele, que não gosta dele, entendeu? Um Jesus está em terceiro, quarto, quinto plano, isso não tem como, não. Esse noivo não é da igreja fiel, não é verdade? A outra grande preocupação, que aliás é até um motivo que nós estamos trazendo agora para os jovens. Nós não vamos ter reunião de jovens aqui para jovem ir passear, não. Muitos vêm passear, porque gente é assim mesmo. Aqui tem gente que vem passear. O que você vai fazer? Sexto período, vem passear. O que você vai fazer? O que você vai fazer com a cabeça de vento? Aí, dessas aí. E tem um monte. Cabeça de vento, cabeça dura, tem tudo isso aí. Agora, nós estamos entregando a palavra. Nós não queremos perder tempo, mas estamos entregando. Mas olha, eu pergunto, esse evangelho que está aí, de show, de teatro, de misticismo, de comércio, de balcão, de púlpito virado em balcão, para vender livro, esse evangelho vai levar alguém para a eternidade, eu pergunto? De show, de coreografia, de gospel. Tá difícil, hein? Nós, se não tivermos agora, se não cercarmos a coisa e mostrarmos o rumo, o caminho, não tem mais tempo, não terá outra oportunidade. E nós vamos começar agora a trabalhar com os jovens. Os jovens nós vamos colocar, porque com os mais velhos nós temos feito tudo, já entregamos tudo que foi mensagem, tudo. Tem resultado? Tem. Mas o resultado ainda não é o resultado esperado. Não é? Ainda não é o resultado esperado. E nós vamos agora, fazer a revolução, não é de dentro para fora, não, de fora para dentro. Nós vamos querer que os jovens tenham participação, aquelas aulas que saem no nosso portal, que não estão sendo dadas pelos pastores, nós vamos exigir que os jovens deem nas igrejas. Eles vão ter o direito de pregar aquilo que eles ouviram, que eles estão levando em conta, que eles estão estudando, a palavra que nós queremos isso. Porque se nós começarmos a fazer separação, sou pastor, não sei o quê, ele toma conta e o diácono toma conta e não diz nada e fica naquele negócio. Olha, a igreja tem um rumo, nós temos uma mensagem, é preciso agora usar todos os recursos disponíveis, todos os recursos. E nós vamos ter uma reunião aqui com aproximadamente 50 mil jovens aqui na Grande Vitória. Nós estamos pedindo que os irmãos orem, porque é uma movimentação
que nós vamos ter passagens aqui, alimentação, lá embaixo, dormida, controle de viagens, ônibus chegando, saindo, vários anfiteatros nós temos aqui, vamos usar todos eles, vamos fazer uma distribuição, nós queremos que eles aproveitem o máximo, porque nós estamos agora, temos que contar com eles, depois nós vamos contar com as irmãs, com as senhoras, por último, nós vamos contar com os homens, porque os homens são os piores que tem. Entendeu? São ruins de jogo, eles não são fáceis não, tá entendendo? Inventam coisa, tá entendendo? Nós estamos com essa economia aí, entendeu? Os irmãos estão lembrados? Nós estamos orientando para economizar nas casas, nos lares, estão lembrados? Os homens, eles só choram na hora de tirar o dinheiro do bolso, mas eles mesmos são os mais perdulares que tem. Eles acendem a luz, ele deixa acesa, ele pega a água, ele abre a torneira, vai embora, entendeu? Agora, na hora de tirar o dinheiro do bolso, ele chora, reclama, e não vai ter mais isso aqui não, entendeu? Reclamou dentro de casa, fala com o presbitério, nós botamos ele para fora. É o único jeito. Ficamos só com as irmãs. Amém, irmãs? Aí, está decidido. Ganhou a maioria. Eu quero ver os homens falarem amém aqui, da forma como elas falaram. Mas vamos lá. Meus irmãos, Deus criou todas as coisas, sabemos. Ele fez um projeto. Na eternidade, ele preparou um projeto. Sem aquelas interferências, sem aquelas preocupações de intervir na mente do homem, na consciência do homem, na razão humana. Deus nunca quis, nunca. Pode pegar a Bíblia do Velho Testamento, todos os textos da Bíblia, nenhum deles Deus impôs nada, absolutamente. Ele coloca a lei, você quer? Muito bem, não quer? Não. Ele usa todos os seus argumentos sem forçar, porque ele cria um homem racional com aquilo que é fundamental, que se chama livre-arbítrio, onde o homem é árbitro de si mesmo, ele sabe discernir entre o certo e o errado. Quando ele sai do período da inocência, aí ele passa ao período da consciência. A partir dali, ele é o responsável por todos os seus atos. Voltando então, Deus cria todas as coisas. Ele cria um povo, ele chama um homem, uma família, uma nação. Ele separa a terra, né? Coloca o homem na terra ali, e nós sabemos a história, né? Ele coloca à disposição do homem tudo aquilo que o homem precisa ou precisava para estar relacionado com ele. Se eu chamar a atenção aqui dos nossos pastores aqui para esse aspecto, eles vão ver todas as oportunidades que Deus coloca à disposição do homem para que o homem esteja ligado a ele. O homem em si tem valorizou em parte, e momentos, né, aquilo que é próprio do homem, de um ser temporal, e isso Deus relevou em todas as épocas, em todos os tempos. Mas o homem quis seu caminho, sempre quis seu próprio caminho. Ele cria o ídolo, porque ele criando o ídolo, ele passa a ser Deus, o ídolo passa a ser objeto dele, da sua ação, do seu governo. Então por isso ele cria o ídolo, ele cria o Deus que ele manda, e está tudo certo. Essa sempre foi a ideia do homem. Mas nós vamos observar uma coisa, vamos voltar aqui. Quando Deus cria então todos esses, vamos dizer, essas oportunidades, ele cria um povo, uma nação, coloca nome, ele se dirige a alguns, ele orienta. Então nós vemos a história de um povo, que é a história do povo de Israel. Reis, profetas, sacerdotes, a terra. Muito bem. A pergunta que eu faço agora, todos que estão aqui: Deus queria uma coisa daquele povo, não é verdade? Ele queria uma coisa daquele povo. O final de tudo, o que é que ele queria? Ele queria que aquele povo estivesse em condições de receber
o Messias. Aquele povo seria portador de uma grande bênção para o mundo que viria depois. Então ele separa um povo com leis, ele mostra, quando ele leva no deserto, quando a nuvem está à noite, de dia, o fogo de noite, o maná no deserto, as codornizes, a água que sai da rocha. Tudo isso era uma conscientização a um povo de que ele era o Deus dos milagres, é o Deus que eles podiam confiar, é o Deus que ele queria, né, se relacionar com o homem, tudo isso, muito bem. Mas o que aconteceu? Qual a mensagem que Deus queria? O que ele queria essencialmente daquele povo? Queria que aquele povo se preparasse, porque ele ia mandar o Messias. Ele mandou o Messias. Eu pergunto, o povo aceitou, sim ou não? Não, todo mundo sabe que não. Mas por que o povo não aceitou? Porque o povo não aceitou o Messias, que tinha uma característica profética. O povo queria o Messias histórico. Então, o Messias profético era era Jesus, e eles queriam o histórico. Então não houve conciliação. Então Deus ficou de lado. Aí os sacerdotes começaram a fazer tudo que estava na cabeça deles, tudo de errado, tá? Os profetas vieram, e houve um período que os profetas não tinham mais como que profetizar. Foi o período chamado interbíblico, 300 a 400 anos, por aí assim, não há uma precisão, mas eles pararam de profetizar. Mas pararam de profetizar, por que eles pararam de profetizar? Porque ninguém ouvia mais a voz dos profetas. Não adiantava profetizar. Profetizar para quem? Para os religiosos, que eram os principais que deviam ouvir, para os reis. Os religiosos, pelo contrário, o profeta Amós foi profetizar para o rei. Entrou o sacerdote, como é que se vê profetizar para o rei? Dizer as verdades de Deus para o rei? Não podia. Eles, os sacerdotes, não queriam que Deus se manifestasse nem para os reis. Então Deus não tinha o direito, os profetas, e eles iam embora. Os profetas viviam de esmola. E agora nós vamos ver os profetas nas suas lamentações, todos eles, cada um tinha um choro, tinha uma lamentação. Nós vemos grandes profetas como Elias, né? Elias foge, entra debaixo de um zimbro, ali aquele sol quente, está ali parado. Ele disse: não, você vai morrer, Elias, o que você está fazendo aí? Ele disse: não, eu prefiro morrer, eu vou profetizar para Acabe e Jezabel. Eles querem me matar, estou eu sozinho, está todo mundo lá, de acordo com eles eu estou sozinho aqui, não, eu prefiro morrer. Aí você diz assim: não, Elias, está aqui, ó, o bolinho aqui, tá, você não vai morrer não. E tem outra coisa, você vai falar exatamente de quem você está fugindo, Acabe e Jezabel, que você conhece muito bem, é com eles que você vai conversar. Ele já não queria, com medo, e agora, fugindo dele, tinha que voltar lá. Quando ele apresentou com Acabe já me achou, meu inimigo. A paz do Senhor, não tinha isso não. Você já viu, meu inimigo? Eu já te achei. Aí ele entregou a profecia. Meus irmãos, os profetas viviam nessa luta tremenda, mas não era a luta do profeta, era a luta do Espírito Santo, que pousava sobre o profeta. Era um recado da parte de Deus. O homem se rebelava, ele entrava numa posição, e era a posição dele. Saul entrou e acabou, era ele era rei, e Deus devia fazer o que ele queria. Então era o entendimento dele. Aí chegam os profetas, chega Jeremias, outros profetas, né? Aí a lamentação: por essa causa choro eu, né? Ele chorava: os meus olhos não me dão trégua, eu choro, porque a filha do meu povo. O outro diz: sou como a cabana de um pipinal abandonado. Ele via aquela terra seca, onde depois de tudo plantado, tudo escolhido,
a cabana, vinha o vento, o sol e aquela areia, aquele deserto. Ele disse, eu me sinto assim, eu choro, mataram os meus profetas, era a palavra. Então não havia mais condição para os profetas profetizarem. Passou o período, Jesus vai nascer. Os donos da religião estavam lá, intocáveis, dormiam para as coisas boas e acordavam para o que não prestava. Dormiram, Jesus nasceu, eles estavam lá em Jerusalém. Jesus foi nascer lá em Belém, porque lá em Jerusalém, não, esse pobre não vai nascer aqui, filho carpinteiro, de maneira nenhuma, não vai nascer mesmo, nasce lá, no meio lá dos animais, lá no estábulo, não tinha lugar para ele na estalagem. Meus irmãos, qual foi o problema, qual foi o grande problema de Israel? Não entendeu o profético. Não entendeu porque não entendeu? Aí a Bíblia, como é que estava? Você pega o profeta Isaías, aproximadamente 600 anos, né, que fala, foi moído pelos nossos transgressões, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, ninguém fazia caso dele, homem experimentado em trabalhos, doente, Deus o fez enfermar. Isso não entrava na cabeça deles. O que interessava a eles era o governo, eles estavam mandando, isso que era importante, eram as discussões teológicas, eles tinham os seus argumentos, e em todas as ocasiões, eles tinham a sua forma de pensar. A profecia se fez noite, os profetas entraram no escuro, e era profeta, e aqui a mensagem do profeta Miqueias. E meus irmãos, tudo foi passando. Veio João, igual, praticamente na mesma idade de Jesus, e veja o que João vai pregar. João nasce ali, está vivendo lá, de um lado, Jesus chega, vem e tal, e começa a ter aquele relacionamento um pouco distante, mas era a voz do que clamava no deserto. Os irmãos vão entender, passaram os profetas todos, veio João, o último profeta, para falar a respeito do ministério do Senhor Jesus, para falar a respeito do Espírito Santo que viria, né? A seu tempo virá o anjo da aliança. Então ele estava profetizando sobre vários assuntos. Bom, a abelha, porque ela costuma entrar na boca quando a gente está falando, e comigo não. Logo um tapa no ouvido dela para ela seguir o rumo. Mas então, que o camarada olha de lá, o pastor está doido. Às vezes, também. Voltando. Agora João está lá, no deserto. No deserto. A cidade de Jerusalém estava lá. Estava João no deserto. Profeta no deserto. A roupa de João, vestido e pele de camelo. Ai, que coisa mais esquisita. Uma roupa totalmente diferente de todo mundo. Comendo, se alimentando de mel silvestre, de gafanhoto. Eu, se me botasse num lugar desse, morria de fome. Onde é que eu achar mel num deserto? E onde é que eu ia pegar gafanhoto? Com o quê? Correndo, passar a mão lá. O gafanhoto está sempre no lugar verde. Mas vejam só. O profeta estava ali. O povo ia ter com ele no deserto. Quando ele veio a Jerusalém, ele veio e desceu de lá para falar do pecado. Não era o pecado só de Herodes, não. Era o pecado de Herodes e dos religiosos que estavam acumulados com ele. Era o pecado de Israel que ele estava falando. Meus irmãos, o mel silvestre era tirado da rocha, ali, aquelas locas de pedra. É a revelação, a palavra revelada, era a profecia através da palavra revelada. A roupa era a roupa de profeta, acostumado ao deserto. Não era aquele que estava vestido de vestes
talares. E Jesus diz assim: o que fostes ver? Vocês foram ver um homem finamente vestido? Vocês foram ver alguém que está nos passos reais? Vocês foram ver a voz do que clama no deserto? A voz do que... Foram ver o quê? Uma cana agitada ao vento? Meus irmãos, nós estamos vivendo a mesma situação. Profeta, a profecia está aí. Eu estava saindo num voo, em qualquer lugar do mundo você vê isso que eu vi, mas foi naquele momento. Estava saindo de um seminário nos Estados Unidos. Aí eu olhei, era uma tardezinha, avião subindo ali, aquela cidade, né? Aquela movimentação, as luzes acesas, acendendo, aqueles letreiros, aquela coisa. Eu olhei para baixo. Aí você diz assim: você está satisfeito, né? Estou satisfeito, 2.000 pessoas aproximadamente, seminário, bom seminário. Eu cá comigo, né? Eu estava fazendo as minhas ponderações, bom. O que é que você é nisso tudo aí, né? Aí eu digo: nada. E essas 2.000, nada. Eu digo: eu não sei como é que vai ser então isso. Eu cá comigo. Você diz assim: o mesmo profeta lá, que estava lá no deserto, a minha obra é exatamente isso. É a profecia no deserto. Não é para o mundo, não. O mundo estava lá dormindo. O Império Romano estava dominando, ele estava preocupado com o domínio do mundo. Israel, os religiosos, estavam lá, a religião, o movimento, as massas que passavam do Egito para a terra, para a Mesopotâmia, venda, compra, era exatamente isso. João era o único, um profeta, único profeta para dizer que Jesus era o Messias, aquilo que todo mundo, né, que ninguém tinha aceitado, nenhum religioso, nem nada. E ele se levanta para aquilo. Meus irmãos, o Senhor nos mostrou, a minha obra é a profecia de João. Não é movimento, a cana agitada no vento, não é. Não é homens preparados, teólogos. Não tem nada contra a teologia. Agora, querer explicar Deus por decreto, por achômetro, por razão, não vai chegar nunca. Conhecer a salvação, nunca. Porque a salvação é um projeto da eternidade que vem através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer você do mistério que é Jesus, que Ele está vivo, não existe salvação, simplesmente. Não existe salvação. A salvação é o mistério. E é isso que você vê na religião hoje, nesse evangelho que está aí, que não entrou no mistério. O povo de Israel, os profetas, não os profetas, os sacerdotes, não tinham nenhum compromisso com a profecia. E quando você olha hoje, para o mundo de hoje, e você vê uma coisa: o mundo de hoje, o cristianismo está na mesma situação, com uma diferença. Nós falamos mal de Israel, mas pior do que Israel é esse cristianismo que está aí. Por que é pior? Porque Israel, o Espírito Santo pousava sobre o sacerdote, sobre o profeta, sobre o rei, mas sobre a igreja o Espírito Santo foi derramado. Aí está a diferença, é muita diferença. Ninguém pode dizer que errou porque o profeta enganou, ninguém vai dizer que errou porque o pastor errou, ninguém vai dizer isso, porque cada um, ele diz assim, até os cegos não errarão o caminho. Meus irmãos, nós estamos com uma grande responsabilidade. A nossa responsabilidade para o mundo é essa outra. A primeira foi, Jesus vem. A segunda é denunciar esse evangelho que está aí, que está acomodado, dormindo. E vejam, meus irmãos, que situação. João ali, né? O gafanhoto é símbolo do alimento, aquele que vem, que cai, que vem do céu. É o homem vivendo pela fé. O mel é a palavra revelada. A roupa é a roupa do deserto. É a roupa que não acaba. É a roupa do profeta,
porque o camelo era aquele animal de carga que vivia na secura, na sequidão, e a profecia, o profeta, meus irmãos, a situação dele, do Espírito Santo, hoje é a mesma. O Espírito Santo está na mesma situação. A profecia, o Espírito de profecia está num deserto. Poucos são os que estão indo para lá, e nós representamos João. Só isso, o pouquinho que João fez, que não era nada. O que nós somos? Nada. Nós fizemos uma proclamação lá em Belo Horizonte. Vamos fazer uma proclamação a qualquer hora para o mundo inteiro. Nós não vamos fazer proclamação, vem para a igreja de Maranata. Não, nós não vamos dizer não. Nós vamos dizer assim: endireitai o caminho do Senhor, consertai as vossas veredas. Não vai ter jeito. O machado está posto sobre a raiz das árvores. É isso que nós vamos dizer para os jovens aqui. Machado está posto. A árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Porque esse evangelho que está aí, que tem envergonhado, envergonha as pessoas. Eu ontem peguei uma revista que se distribui por aí, não é? A revista aí, o cidadão de uma igreja aí evangélica, está lançando, ele se acha catedrático em assuntos administrativos e financeiros de igreja. Escreveu um livro e já fez não sei quantas conferências no mundo inteiro. E vai lançar na igreja dele um boneco chamado Bibinho. Meus irmãos, Bibinho, e vai vender agora o boneco Bibinho, porque ele faz parte de um grupo de, não sei, de santos que cantam, e vai vender caneco e boné e camisa com o nome de Bibinho. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, hein? Esse evangelho, se esse evangelho vai para o céu, eu não quero ir para o céu. Me deixe em qualquer lugar. Mas para lá eu não quero ir. Porque eu tenho raiva, não posso dizer. Raiva, eu não tenho ódio. É pior raiva ou ódio? Eu não sei qual é o pior. Ira, me ajudou aí. Ira, na ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, isso não pode ser. Os irmãos imaginem João Batista preso, aquele homem, que tipo, que figura. O tal do Herodes manda matá-lo, faz uma farra lá no palácio, e o que é que surge lá? A cabeça do profeta. E o profeta diz assim: por essa causa choro eu, a filha do meu povo me abandonou. Se esqueceram de mim, cavaram cisternas rotas, cisternas que não têm água, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, e a seu tempo o anjo da aliança que vós esperais virá sobre vós. Calou a última voz do Velho Testamento. Cabeça, que quadro macabro, alegrou a todos que estavam ali. Não houve uma palavra, um religioso que se levantasse para falar daquela ignomínia. Ninguém se levantou. Ninguém fez caso dele. E o último profeta, ali completa seu tempo, 3 anos de ministério, é Jesus, sem comer direito, sem beber direito, um esqueleto, sem dormir direito, perseguido, ali no canto, os religiosos todos uniformizados, cada um com sua pompa, e o Império Romano julgando. Pilatos olhou para eles, viu aquele graveto, né? Nada. Que homem era aquele? Por que isso? Eu não vejo nada dele, não vejo caso nenhum para matá-lo. Vocês querem matar esse homem? Por quê? A mulher de Pilatos, olha, Pilatos, veja o que você está fazendo.
porque essa noite eu fui muito atribulada, porque eu sonhei a noite inteira com esse justo. Veja o que você vai fazer com esse justo. O Judas, o próprio Judas, extrair sangue inocente, a bolsa que estava do lado, que era tudo que a religião queria, que era tudo que Judas queria, estava preso no corpo, a sacola com as 30 moedas da redenção vendidas pelas moedas da traição. Ele pegou e jogou aquilo. Para que me serve isso? Para que me serve isso? Se pendurou num galho seco de uma árvore que deixou ele cair no chão por certos, expôs as suas entranhas. A lição não serviu para esse cristianismo que está aí. A lição não tem servido. O grito é o mesmo dos sacerdotes, o apupo da multidão, os assobios das reuniões, os cânticos extravagantes, os shows sem valor espiritual nenhum, e um povo nada exigente, um povo fraco, povo frágil, que está querendo, que está pensando que vai para o céu depois do espetáculo do circo. Pão e circo foi o que eles queriam de Jesus. Tanto é assim que tiraram a roupa da verdade. Tiraram a roupa da verdade. Despiram o mestre. Os seus discípulos já não estavam mais com ele. Pedro chegou a dizer: nunca vi, na frente dele, não conheço tal homem. Meus irmãos, esse é o cristianismo que está aí, dizendo que tem uma mensagem para o mundo. Você está crendo nisso? Você está crendo nisso? Vai continuar crendo. E o profeta chorava, e era profético: por esta causa choro eu. E de madrugada, depois de tantos bofetões, tapas, desmoralização, achincalhas, os soldados vinham, se ajoelhavam diante dele, criticavam, cuspiam. Um tapa de um guarda romano não era uma brincadeira, né? Olho estufado, boca torta, sangrando. E a palavra do Senhor diz: agradou a Deus moê-lo. Naquele dia ele estava doente, já estava doente, fazendo enfermar. Ele estava doente, a ponto de sangrar, a ponto de derramar seus capilares, havia um derrame capilar, suar sangue. E o olhar dele já não era mais de nada, de alguém que não tinha nada, totalmente abandonado pelos seus, por todos. E por último, vestiram-lhe uma roupa vermelha para que ele desse o show. Era o show que o mundo queria, que os religiosos queriam, que aqueles que foram gritar lá, quando ele curou a Lázaro, aqueles que foram: hosanas, glória a Deus nas alturas, aleluia. E ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os pintainhos debaixo de suas asas, tu não quiseste. Ele chorou sobre a cidade. Ele sabia que ele ia morrer na cidade. Quando avisaram a ele que Herodes queria matar, ele disse: eu vou, caminho hoje, amanhã, depois, porque eu vou para Jerusalém, porque o profeta morre em Jerusalém. Ele sabia que ele ia morrer lá. Aquele espetáculo de manhã cedo, sem dormir, sem comer. A água que ele pediu, não teve nem direito, porque já tinha suado tanto sangue, sofrimento, a coroa, as bofetadas, os achincalhes. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E a pergunta
que farei de Jesus chamado Cristo. Cristo, para que eu quero Cristo? Eu quero show! Eu quero teatro! É isso que você quer? Você quer? E eu vou fazer uma pergunta aqui hoje. Esse cristianismo que está aí é pior ou é melhor do que Israel? Meus irmãos, quem já chorou, quem já sofreu, quem já sentiu o drama naquele que foi o Calvário, daquele que se revelou pelo Espírito Santo, a dor e o sofrimento, quem já chorou, não vai aceitar nunca, nunca, o vilipêndio, o vitupério de Jesus, exposto vergonhosamente no balcão daqueles que querem ganhar e viver às custas do sacrifício do Cordeiro. Não, nós não. E nós temos que tomar uma decisão, e a nossa decisão, de alguns, já está tomada. Já está tomada. Nós não concordamos com isso. Mas eu não vou discordar do mundo, eu vou discordar aqui, daqueles que querem transformar essa obra nessa coisa que aí está, nesse teatro que está aí, de bibinhos e outras coisas mais. Meus irmãos, Jesus não merece isso. Ele não merece. Ele não precisa da minha defesa. Mas não é esse o Jesus que eu creio. Não é. Mataram os meus profetas. E um cidadão escreveu na revista A Igreja Barata, porque o Senhor revelou que não recebesse dinheiro. E ele é o dono do bibim. Meus irmãos, nós vamos aceitar esse tipo de profanação? Profetiza-nos quem te bateu. Eu vou aceitar união com esse tipo de gente? O indivíduo bateu nele, diz: profetiza quem te bateu. Meus irmãos, que coisa. É esse Jesus que você quer? É do teatro, você quer isso? Olha, possivelmente muitos que estão aqui até não entendiam. Eu acho até isso, porque muitos estão aí que não entenderam ainda. Mas eu digo uma coisa: muitos vão escolher Barrabás, estão aqui dentro, vão escolher Barrabás, porque eles querem teatro, eles querem show, coisas de mau gosto, que só religião tem, só esse cristianismo tem aí. Eu nunca vi nada de tão mau gosto do que esses teatros que se faz aí com o nome de Jesus. Nunca vi nada igual. Por essa causa choro eu. Mataram os meus profetas. E Jesus foi ao Calvário, seu último momento. Nem a cruz ele pôde carregar. Claudicou com a cruz, porque ele não tinha mais nada. Era um trapo. O que eu vou fazer com esse homem? Vocês não podem fazer isso. Vocês vão fazer isso. Mas a ordem era dos religiosos, os mesmos que apupavam. E diz a palavra que eles davam gritos, e a multidão acompanhava. Mas nós não temos desculpa de acompanhar a multidão, não. Se é que você tem uma bênção do Espírito Santo, se é que você tem uma experiência de salvação, se você não tem, você deve ficar nos apupos. Você deve esperar passar o mestre despido como espetáculo para o mundo que aí está. Que coisa ridícula, de manhã cedo, a noite inteira sendo acusado. Sai ele andando, não tinha carro, não tinha nada,
aquele trapo humano, uma roupa vermelha. Aquele ali é o Cristo. Deus aí. Meus irmãos, há um corpo que está sendo deformado por tapas, por achincalhes, por essa roupa ridícula que estão vestindo em Jesus, para atrair o quê? Quem crê nesse evangelho amanhã, qual a expectativa desse evangelho? Que esperança dessa igreja que vai ser arrebatada? Se nós deixarmos isso no nosso meio, que as coisas aconteçam lá, o que vamos fazer? Mas aqui não. Aqui não. Enquanto existir um nessa obra, esta obra continuará no seu propósito e no seu projeto. Por esta causa choro eu. Mataram os meus profetas. Que farei de Jesus? 30 moedas de prata. O pai profeticamente falou: isso é preço pelo meu filho, tudo que eu dei. E eu penso no que o pai via lá da eternidade, a dor, o sofrimento, vendo o filho, mas não dá para entender, não é? Ele entendia, mas não dá para entender. João Batista, pescoço cortado, Jesus no madeiro, o que ele fez? Eu não vejo nele mal nenhum, nada. Curou os cegos, coxos, saciou a multidão. Rude Cruz. Se nós falharmos, a culpa é nossa, é sua. É sua. É sua culpa. Viu? A culpa é sua. Fugir como emblema de pé, de vergonha e dor, mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. São as irmãs e o grupo. Mataram os meus profetas. Jerusalém, que mata os profetas. O grupo todo cantando, o grupo todo. Olha os homens. E eu amo a mensagem da cruz, poder cruz, de morrer, eu a vou proclamar.
verdadeiro. Errai, sormiai. Sou reino eterno, é desse mundo que eu não sou. Foi feito assim, foi feito assim, cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos gravados, daqui vou. Chegando ao Calvário, pregaram a cruz, o meu Salvador. A coroa de espinhos na fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor, ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde, cabeça e expirou. Foi feito assim, foi feito assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos gravados, nada ficou. Glória a Jesus. Uma visão. Glória a Jesus. Aleluia. Eu mostrava uma visão que o sol aquecia muito. Mostrava que aquele calor fazia evaporar a água em muitos lares. E essa evaporação, Sérgio Matos, né? só mostrava que muitas pessoas iam nas igrejas buscar água, porque a água dentro das casas estava acabando. Não tinha água porque o sol tinha evaporado toda a água. E via que muitas casas iam nas igrejas buscar água. Mostrava que em cada púlpito desses locais saía água, uma fonte do púlpito, mas a fonte ali estava contaminada. E aquela fonte, as pessoas bebiam da água, ficavam desesperadas, ficavam com mais sede ainda. Só mostrava na visão, continuando na visão, muitos lares da obra, só mostrava que a água era preservada dentro da casa, porque havia uma nuvem que protegia aquela casa daquele calor. Glória a Jesus. E mostrava também que os irmãos na igreja, havia uma fonte que saía do púlpito, e essa fonte, a água era cristalina que saía do púlpito ali. Mais alguma? Meus irmãos, vamos encerrar esse período agora com